Boa noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 10ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Senhor, abençoe essa casa, fazer instrumento de vossa paz. Nós bendizemos. Pequeno expediente, ata da 9ª reunião ordinária. Ata da 9ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, realizada no dia 30 de março de 2026, às 19 horas do mesmo dia. Às 19 horas do mesmo dia, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidente do vereador Antônio Afonso, os vereadores da Câmara Municipal de Santana da Vargem. A primeira secretária verificou o estado de todos os vereadores presentes. O presidente declarou aberta a sessão e foi realizada a oração regimental. Iniciando-se o pequeno expediente, foi lida a ata da última reunião, a 8ª reunião ordinária. Após a leitura, a ata foi colocada em votação, tendo sido solicitado que fosse justificada. Após a notificação, a ata foi aprovada e assinada por todos os vereadores. Em seguida, foram lidas as seguintes correspondências. Ofício de vereador de comissão número 008/2026, de autoria da vereadora Bruna Renata, que trata da indicação de emendas parlamentares para o município de Santana da Vargem relacionadas ao deputado Ione Pinheiro. E o ofício de vereador de comissão 009/2026, de autoria do vereador Jackson Luiz, que versa sobre a solicitação de informações acerca da iluminação pública da Avenida Mário Pereira, conhecida como Avenida do Ribeirão Santana. Dando sequência aos trabalhos, verificou-se que não houve inscritos na tribuna livre no pequeno expediente. No grande expediente foram apresentadas as seguintes matérias: o projeto de resolução número 1 de 2026, projeto de resolução número 2 de 2026, projeto de lei ordinária número 60 de 2026, projeto de lei complementar do Legislativo número 3 de 2026, de autoria do vereador Antônio Afonso, que dispõe sobre a alteração do artigo 32 da Lei Complementar Municipal número 16 de 23 de junho de 2019. Na ordem do dia foram colocadas em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições: o projeto de lei complementar do Legislativo número 1, em segunda votação, pelo processo nominal, com código de maioria absoluta, tem sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Registrando que votaram favoravelmente os vereadores Bruna Renata, Everton Paulo, Gilson Vitor, Gleiton de Oliveira, Jackson Luiz, Luiz Felipe, Paulo José e Silmário Girani, consignando-se que o vereador Antônio Afonso não votou. Projeto de lei ordinária número 51, em segunda votação, pelo processo simbólico, com quórum de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. O projeto de lei ordinária número 52, em segunda votação, pelo processo simbólico, com quórum de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto de lei ordinária número 53, em segunda votação, pelo processo simbólico, com quórum de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Dando continuidade à ordem do dia, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 54, em segunda votação, pelo processo simbólico, com quórum de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Na sequência, foi apreciada a emenda e subemenda número 10, tendo sido aprovada por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Registrando-se a vereadora Silmário Girani, explanou sobre a justificativa de emenda de sua autoria. Prosseguindo, foi submetida à apreciação
o projeto de lei complementar número 2, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, registrando-se que votaram favoravelmente os vereadores Bruna Renata, Everton Paulo, Gilson Vitor, Gleiton de Oliveira, Jackson Luiz, Luiz Felipe, Paulo José e Silmário Fernando, consignando-se que o vereador Antônio Afonso não votou. O projeto de lei ordinária número 56 de 2026, em votação única, em regime de urgência, pelo processo simbólico, com código de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Na sequência, foi apreciado o projeto de lei ordinária número 57 de 2026, em votação única, em regime de urgência, pelo processo simbólico, com código de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Dando prosseguimento, foi submetido à apreciação o projeto de lei ordinária número 58, em votação única, em regime de urgência, pelo processo simbólico, com código de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Registrando-se que antes da votação, o vereador Everton Paulo questionou acerca da finalidade do projeto. Por fim, foi apreciado o projeto de lei número 59, em votação única, em regime de urgência, pelo processo simbólico, com código de maioria simples, tendo sido aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Em prosseguimento da reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. Durante o uso da palavra, o vereador Paulo José relatou demandas relacionadas à manutenção urbana em bairros situados nas proximidades do Ribeirão Santana, destacando reclamações de moradores quanto ao excesso de mato e os riscos decorrentes da presença de animais peçonhentos nas residências, bem como solicitou a instalação de grade de proteção no parquinho local, com o objetivo de resguardar a segurança das crianças e evitar possíveis acidentes com veículos. Na oportunidade, parabenizou a vereadora Bruna Renata pela obtenção de emenda parlamentar no valor aproximado de R$270 mil, estendendo os cumprimentos aos demais vereadores, ressaltando a relevância do trabalho conjunto na captação de recursos em benefício do município. O vereador Everton Paulo abordou temas diversos, iniciando por parabenizar o Poder Executivo, o secretário Gabriel e o motorista Ivair pela participação de desempenho das crianças de Santana da Vargem em campeonato internacional de karatê realizado no município de Jaú, destacando a conquista de 3 medalhas. Na sequência, manifestou-se de forma crítica quanto à atribuição por parte da administração municipal de responsabilidade à Câmara por suposto atraso de serviços de maquinários, esclarecendo que o entrave jurídico que gerou reclamações da população decorrente de denúncias pretéritas e de recomendação do Ministério Público para adequação da legislação e não por iniciativa dos vereadores. Por fim, ressaltou que o Poder Legislativo tem aprovado diversos projetos, enfatizando que a criação de tensões desnecessárias por parte do Executivo prejudica o entendimento da população, afirmando ainda que sua atuação se pauta pela transparência e pelo respaldo em documentos oficiais. Na sequência, o vereador Paulo José parabenizou o presidente da Câmara pela iniciativa de doação de sementes, destacando ter sido beneficiados pela ação e ressaltando a relevância da parceria firmada com o sindicato para atendimento à população. Em seguida, o presidente, vereador Antônio Afonso, iniciou sua fala com agradecimentos aos vereadores Paulo José e Everton Paulo pelas menções positivas, estendendo sua gratidão aos demais parlamentares pelo reconhecimento. Na sequência, parabenizou os atletas de Santana da Vargem pela participação no campeonato de karatê, destacando a importância do contínuo apoio à Secretaria Municipal de Esportes e Culturas às diversas modalidades esportivas do município. Por fim, abordou a questão dos maquinários, ressaltando que a legislação aprovada na sessão representa avanço na solução dos impasses existentes, destacando a eficiência do equipamento Bobcat para a execução de pequenos serviços, enfatizando... É isso mesmo, né? Execução de pequenos serviços, enfatizando que a maior agilidade proporcionada
contribuirá para melhor atendimento à população e para a redução das demandas e reclamações dirigidas ao Poder Legislativo. Durante o uso da palavra, o vereador Everton Paulo relatou sua participação na reunião realizada no bairro São Luís, a convite da dona Fatinha, no contexto da campanha da fraternidade, que neste ano aborda o tema da moradia. Na oportunidade, apresentou sugestão ao Poder Executivo para a disponibilização de espaço destinado ao armazenamento de materiais de construção oriundos de doações da comunidade, com finalidade de atender famílias em situações de vulnerabilidade, especialmente no contexto de futura liberação dos loteamentos do bairro Nova Santana. Durante o uso da palavra, o presidente vereador Antônio Afonso confirmou sua participação juntamente com o vereador Everton Paulo na representação da Câmara durante a novena da campanha da fraternidade, ocasião em que reforçou a proposta de articulação entre o Poder Legislativo e a Igreja para a realização de mutirão voltado à construção de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade, mediante mobilização comunitária para doação de materiais de construção. O vereador Jackson Luiz manifestou agradecimentos aos servidores Henrique e Gilson, responsáveis pela marcação de veículos da saúde, destacando a eficiência no atendimento de demanda urgente de uma munícipe que necessitava de deslocamento a Belo Horizonte. Na sequência, parabenizou a vereadora Bruna Renata pela obtenção de emendas parlamentares em seu primeiro mandato, bem como a vereadora Silmara pela conquista de emenda voltada à valorização dos servidores públicos. A vereadora Bruna Renata agradeceu aos colegas parlamentares pelo reconhecimento do seu trabalho e ao deputado parceiro pela destinação de recursos ao município. Na oportunidade, destacou a obtenção de emendas parlamentares no valor de R$ 272.581, destinada à aquisição de veículo e ao fortalecimento da área da saúde, ressaltando que a atuação conjunta dos vereadores tem como finalidade primordial o atendimento dos interesses da população de Santana da Verga. Nada mais além a tratar, o presidente encerrou a sessão, desejando uma boa noite a todos e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela primeira secretária, nos termos do inciso 5 do artigo 35 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloco a ata em votação. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Ata aprovada. Pequeno expediente, ofício do vereador, comissão número 0012 de 2026, na data de 6 de 4 de 2026, o interessado, o Jackson Luiz Venâncio de Souza. Assunto: solicitação de informações sobre a máquina de fabricação de fraldas descartáveis pertencente ao município. Ofício vereador, comissão número 0013 de 2026, data 6 de 4 de 2026, interessado Everton Paulo Araújo. O assunto é o requerimento de informações em caráter de urgência referente ao projeto de lei número 60 de 2026. Requerimento número 14 de 2026, autor Jackson Luiz, requer informações sobre a arrecadação, despesas e economia gerada na iluminação pública. Não houve escrito na tribuna livre. No grande expediente, foi apresentado o seguinte projeto de lei. Número 2, veto número 4 de 2026. Veto 004 de 2026 ao projeto de lei ordinária do Legislativo 02 de 2025, institui o autor Junino Rodrigues, Prêmio Estudante Destaque do Ano em reconhecimento à valorização aos
estudantes que se destacaram nos ensinos fundamental e médio em cada ano letivo no município de Santana da Vargem. Número 3, o veto número 5 de 2026. Autor Argemiro Rodrigues, veto número 5 de 2026, ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 25 de 2025, que institui o Estatuto das Pessoas com Doenças Raras no município de Santana da Vargem e da outras providências. Ordem do dia, coloca em discussão e posteriormente em votação as seguintes proposições. Emenda e subemenda número 13 de 2026. Emenda aditiva número 1 de 2026 ao projeto de lei complementar número 1 de 2026, insere o artigo 2A no projeto de lei complementar número 1 de 2026. Votação única, simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Votação única, aprovado. Emenda e subemenda número 11 de 2026. Autora, Silmara Gelani. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei ordinária número 55. Suprime o inciso do terceiro do projeto de lei ordinária número 55, de 13 de março de 2026. Votação única, simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda simbólica aprovada. Emenda e subemenda número 12 de 2026, autor Silmara Gerlani. Emenda modificativa número 1 de 30 de março de 2026. Altera o inciso 4º do artigo 4º do projeto de lei ordinária número 55, de 13 de março de 2026. Votação única simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda aprovado. Emenda e subemenda número 14 de 2026, autor Everton Paulo. Emenda aditiva número 1 de 2026 ao projeto de lei número 55 de 2026. Votação única simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam na comissão. Emenda e subemenda número 14 aprovado. Emenda e subemenda número 15 de 2026, autora de Silmara Gerlani. Emenda modificativa número 1 de 1º de abril de 2026, altera o inciso 4º do artigo 4º do projeto de lei ordinária número 55, de 13 de março de 2026. Votação única simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda aprovada. Emenda e subemenda número 16 de 2026, autor Jacques Muniz. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 55 de 2026. Se tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda aprovada. Emenda e subemenda número 17 de 2026, autor Jacques Luiz. Emenda modificativa número 2 de 2026, ao projeto de lei número 55 de 2026. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda aprovada. Projeto de lei complementar número 1 de 2026, autor Argemiro Rodrigues Galvão. Altera a lei municipal número 770 de 2002, que dispõe sobre a legislação tributária do município de Santana da Vargem para criar a taxa de utilização de serviços de maquinário. Primeira votação nominal com quórum de 2/3 dos vereadores desta Casa Legislativa. Bruna Renata. Presidente, eu queria que você pudesse ler a emenda que eu propus, a número 3, referente ao projeto
Lei complementar 1. Emenda e suplemento número 13 de 2026. O autor o Everton. Então, porque esse projeto, que nem nós estivemos discutindo ele mais cedo, esse projeto ele estava inconstitucional, né? E para dar seguimento nele, eu propus essa emenda para poder respaldar nós, para que a gente pudesse votar nesse projeto, para que o pessoal possa estar utilizando as máquinas públicas do município. Você acaba de ler? Não, leia só para que a gente vai ter que votar, né? Só para eles. Tá. Emenda aditiva 01 de 2026 ao projeto de lei complementar número 1 de 2026. Não, esse é o lei complementar 1, né? Né? Artigo 1º insere ao artigo 2º A no projeto de lei complementar número 1 de 2026. Artigo 2A, a Lei Municipal número 770 de 2002, que dispõe sobre a legislação tributária do município de Santana da Várzea, que possa vigorar acrescido do artigo 124R, que tem a seguinte redação. Artigo 124. O procedimento para a utilização do maquinário previsto neste capítulo será regulamentado por lei específica. Justificativa. O objetivo é fazer com que o Executivo estabeleça o procedimento para a utilização do maquinário através de lei e que esta respeite os princípios administrativos, como, por exemplo, a publicidade, moralidade e impessoalidade. Santana da Várzea, 30 de março de 2026, Everton Paulo Araújo, vereador. Então, senhor Paulo, presidente, os colegas, então vai votar a primeira votação para depois, na próxima, votar a emenda, é isso? Não, a emenda já votou. Ah, tá. É só para Então não leu na hora. é só para esclarecer, porque o projeto ele estava constitucional, né? Então, pelo trecho que ela falou da emenda aí, está falando que as diretrizes, não, os requisitos que vão ser adotados para solicitação do maquinário vai ser por uma nova lei, não é isso? Então o projeto vai ficar legal a partir disso. Então, emenda aditiva número 1 de 2026 ao projeto de lei complementar número 1 de 2026, insere o artigo 2A no projeto de lei complementar número 1 de 2026. Votação única, simbólica, concordo, maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Emenda e subemenda aprovado. Projeto de lei complementar número 1 de 2026, autor Gemílio Rodrigo Galvão, prefeito municipal, altera a lei municipal número 770 de 2022, que dispõe sobre a legislação tributária de Santana da Várzea para criar taxa de utilização do serviço de maquinário.
Primeira votação nominal, com acordo de 2/3 dos vereadores dessa Casa Legislativa. Bruna Renata. Sim. O Everton Paulo. Sim. Gilson Vitor. Sim. Greg de Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Sim. Luiz Felipe. Sim. Paulo José. Boa noite a todos. Meu voto é sim. Silmara Giordani. Primeira votação, aprovado. Projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2026, o autor Antônio Afonso, cria a ouvidoria legislativa no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Primeira votação, simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei complementar, aprovado. Projeto de lei ordinária número 43 de 2026. Institui os critérios e procedimento de avaliação do desempenho dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Santana da Vargem, em estágio probatório para fins de estabilidade. Primeira votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária, número 43, aprovado. Após a emenda do Paulinho, deu uma complicaçãozinha porque teve esse intervalo. Eu gostaria que você colocasse novamente essas 3 últimas emendas, porque como teve esse intervalo aí, o Paulinho pediu para estar lendo, eu não sei se vai parecer bem se a gente votamos elas ou não. Sim, tá, sim. Vocês acham que não tem necessidade, não? Sim, deixa eu só explicar. A primeira emenda. A primeira emenda foi, eu tinha votado ela. Só que eu pedi, antes de nós votar no projeto, para explicar, para ler a emenda para poder explicar. Aí ele deu. Foi isso mesmo. Emenda. Projeto de lei ordinário número 55 de 2026, o autor Jamil Rodrigues Galvão, prefeito municipal. Institui o Programa Municipal de Auxílio e Transporte para os estudantes de cursos superiores, cursos técnicos, residentes no município de Santana da Vargem. Primeira votação simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário número 55, aprovado. Primeira votação. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Declaro encerrada esta sessão.